Olá a todos, meu nome é Ítalo Bugança e hoje eu vim falar sobre como vencer o medo de falar em público. Desde já, se você é novo ou nova aqui no canal, deixe seu like, compartilhe, se inscreva. Aqui na descrição vou deixar os links das minhas redes sociais para você acompanhar de perto todo o conteúdo relacionado a desenvolvimento pessoal e humano, assim para você crescer na vida, tanto profissional e pessoal, tudo bem? Vou deixar aqui o link dos meus podcasts para você acompanhar, seja na Amazon Music, seja na Spotify, enfim, para você também ouvir os melhores áudios de conteúdo de desenvolvimento pessoal, ok? Como vencer o medo de falar em público? Será mesmo que as pessoas elas têm medo e vergonha de falar em público ou é medo de errar? Logo, se nós olhar a fundo, é tudo a essa questão de falhas. As pessoas, quando elas começam a se comunicar, começam a dar palestra, enfim, em qualquer ocasião, o principal motivo de elas terem medo e vergonha é a falha de errar. Ou seja, esse processo de perfeccionismo é o que ocorre para que ela não avance em sua comunicação, seja verbal, não verbal, escrita e visual, que são as 4 principais formas de comunicar que é importante e efetivamente. Mas o que você tem que entender é o seguinte: por que as pessoas têm medo de errar? Por que as pessoas têm medo de falhar? O porquê esse processo de medo e vergonha? Eu não sei se você sabia, mas de acordo com a pesquisa feita pelos internautas, o terceiro medo do mundo é o medo de falar em público. É o medo, essa vergonha, essa timidez. Você sabia? Aí logo depois tem o medo de altura, aí logo depois, que eu me lembro, tem o medo de estar em lugares fechados e o medo de morrer. Então, esses medos é o que aprisiona as pessoas. E esse medo, essa fobia social, mesmo com tanta tecnologia que nós temos hoje, mesmo com as redes sociais em alta, mesmo com toda essa tecnocracia, as pessoas ainda têm medo de falar em público. Elas não se comunicam efetivamente e elas deixam de ganhar as oportunidades, ou seja, elas perdem a oportunidade. Talvez você teve uma grande ideia, talvez você teve um grande planejamento, mas você não realizou porque você teve medo de expor essa ideia, entende? Talvez você teve um sonho e não realizou até hoje, por quê? Pela necessidade de aprovação. Um dos fatores primordiais que impede as pessoas também de falar em público é a questão da necessidade de aprovação. Eu posso dizer por mim mesmo, Ítalo, eu já tive medo, vergonha, timidez, fobia social. Eu realmente não conseguia estar no meio social. E não é por essa questão agora da pandemia, enfim, que não pode ali estar no meio das pessoas. Não é por causa disso, mas anteriormente a essa pandemia. Entende? Eu já tive muito medo, muita vergonha, fobia social mesmo. Eu não suportava chegar à roda de pessoas, amizades, familiares. Eu ficava de canto e infelizmente isso me causou muitos atritos e desequilíbrio emocional. E se você não tiver inteligência emocional, como que você vai se comunicar? Como que você vai se autoconhecer? Enfim, principalmente ter essa autoconfiança. Um dos principais motivos que gera uma comunicação efetiva é a autoconfiança. E é por esse motivo que você não pode ter medo e vergonha de falar em público. Porque a principal base da comunicação é relacionamento. É que eu costumo dizer aqui, a base da comunicação sempre será o relacionamento. Sem relacionamento não tem comunicação. Você não está se comunicando. Porque mesmo na escrita, tanto na visual, você tem que ter relacionamento. Tem que gerar isso. Dessa forma, então, como eu disse, eu mesmo já tive muita vergonha. E eu tive que quebrar muita cabeça para chegar até hoje e aprender tudo sobre comunicação. E não paro, cada vez mais estou lendo, cada vez mais estou colocando na prática a minha linguagem corporal. Você consegue perceber então? Esse medo, essa falha minha de falar em público, era tudo porque eu dependia da necessidade de aprovação. Se as pessoas falassem ok, eu me aliviava. Então tá tudo bem, então vou continuar. Mas se tivesse alguma pessoa, e já teve casos de pessoas chegarem até mim, Ítalo, não ficou legal, você tem que parar com isso. Mas o que nós temos que observar é o seguinte: vai vir pessoas criticar e falar para você continuar, você só tem que melhorar nisso e naquilo.
tudo bem, sem problemas, mas o que acontece é que a maioria das pessoas elas travam, e como elas travam, elas param de sonhar e de realizar os seus sonhos. Ou seja, no processo da realização dos seus sonhos, elas não vão mais adiante porque as pessoas falaram mal do projeto, do planejamento, da startup, enfim, de qualquer negócio. Aí você começa a elaborar e ver o seguinte, não é nem tanto medo e vergonha de falar em público, mas sim o medo de errar. E o medo de errar gera perfeccionismo. Aqui eu vou deixar um vídeo sobre perfeccionismo, um vídeo meu que fala sobre isso. E por que você deve evitar ser perfeccionista. O perfeccionismo ele ocorre pela seguinte maneira. Você vai na palestra, você vai escrever o seu roteiro e vai falar de acordo com o teu roteiro. Você não vai se comunicar verbalmente, não verbal, entende? Você vai se comunicar daquela maneira, daquele roteiro. E mesmo que seja verbal, mas ele está categorizado daquela forma. Mas nós sabemos que quando você fala no ao vivo, em particular, você tem que prestar atenção. Geralmente as pessoas não querem que você fale muito científico. Você tem que demonstrar sua linguagem corporal, você tem que se interagir, você tem que se comunicar verdadeiramente e efetivamente para que as pessoas venham entender. Não parece bicho de 7 cabeças. É algo simples, mas você tem que trabalhar isso. Como eu disse anteriormente, tem pessoas que já nascem com dom, tem pessoas que já nascem comunicativas, tem pessoas que vai estudando, vai se aprimorando e consegue chegar a um nível profissional de comunicação. Mas a comunicação nada mais é do que uma conversa. Você é o receptor, eu sou o locutor. Eu estou fazendo esse vídeo para você entender. Nesse sentido sobre perfeccionismo, aquele seguinte fato, além de você não fazer o que tem que fazer, você acaba procrastinando. Aí entra a procrastinação, aí mesmo que você não faz nada. O que eu quero dizer não é que você deva fazer as coisas de qualquer jeito. Eu quero dizer que você deve evitar o perfeccionismo. Você evitando, você consegue fazer uma melhora contínua. Você viu o seu conteúdo, teve algum erro? Corrija. Visualize e logo depois você publique. Mas não fique preso a isso. Se você errou, tudo bem, sem problemas. Nós somos seres humanos, nós erramos, entende? Mas esse medo, essa vergonha são a causa do medo de errar. Eu me lembro o seguinte, que quando os meus amigos me chamavam para ir até a Praça Central, tomar umas e se divertir entre amigos, na minha fase da adolescência. Eu me lembro que eu tinha tanta vergonha e timidez de chegar em uma menina que realmente eu travava. Eu me lembro também que quando eu ia me divertir em um parque, eu sempre me distanciava, eu nunca ficava perto das pessoas. Principalmente em reuniões de famílias, seja o Natal, seja o Ano Novo, seja a Páscoa, entende? Essas datas comemorativas, eu não ficava perto, eu me distanciava. Eu ia até o meu quarto, trancava ali e ficava ali. Só ia ali para pegar os mantimentos e voltava. E naquela época nem era questão de celular como tem hoje, né? Essa questão aí de interação dessa tecnologia. Anteriormente era mais os livros e algum videogame. Era assim, realmente eu travava muito. Eu realmente não sabia me comunicar. É por isso que eu levei muito tempo para aprender. E de 4 a 5 anos, se não me fuge a memória, é que eu estou desenvolvendo essa melhora contínua, que é a comunicação. Seja verbal, não verbal, visual, escrito. E eu melhorei muito também na comunicação visual. Eu comecei a aprender web design, eu comecei também a escrever artigos, tudo porque no marketing digital. Isso abriu um leque na minha mente enorme dentro da comunicação escrita e visual que você não faz ideia. E a comunicação verbal veio através de pregações em igreja, pregações em rádio, enfim. Aí a comunicação não verbal veio essa questão de linguagem corporal, de você convencer as pessoas através de seus gestos, reações faciais, enfim. Então, realmente, levei anos, levei tempo. E eu me lembro de um seguinte fato que aconteceu quando eu era adolescente, tinha em volta dos meus 15, 14 anos, se não me fuge a memória. O meu primo ele diz assim: mas Ítalo, não compensa aparecer em público. Pare com isso.
Pare com isso, não compensa não. Não compensa ser visto. Existe uma frase que diz assim: quem não é visto, não é lembrado. Pois é, isso me bloqueou de uma tal maneira que o meu cérebro impediu de eu prosseguir isso. Ele captou e bloqueou. E sabe o que eu fiz? Hoje, com 29 anos, eu ressignifiquei isso. Eu realmente ressignifiquei. E não foi um processo da noite para o dia. Foi meses. Entende? Pois é. Alguém te falou que você não vai prosseguir? Alguém falou para você que você não vai realizar os seus sonhos? Saiba que existem pessoas que atrapalham em sua vida. Então, essa questão da necessidade de aprovação nem foi essa questão de princípio, mas o que ele falou. Você não precisa aparecer. Aparecer para quê? Entende que hoje, em todos os tempos, você sempre vai ter que aparecer. Se você não aparece, como você vai ser visto e lembrado? Pois é, se você quer marcar um legado, um histórico, você tem que aparecer. E eu, como já fiz muitas declarações, eu vou aparecer e realmente vou fazer realmente um escândalo aqui nessa terra. Um escândalo de um motivo bom, de um motivo ótimo, para trazer bons resultados para outras pessoas, e principalmente para mim. Então, essa questão de quando eu era adolescente, o meu primo começou a falar isso, e como que eu fui sugando isso em minha vida, eu comecei a desaparecer. Até anteriormente eu não tinha tanta vergonha e timidez, mas sempre ali na minha infância eu tive alguns bloqueios de estar ali no meio das pessoas, mas na minha fase de adolescência piorou mais quando o meu primo falou isso. Não precisa aparecer. Para que ser comunicativo? Entende? Falou dessa forma, com essas palavras. Aparecer para quê? Isso daí não dá dinheiro, isso daí não leva a lugar algum. Não precisa aparecer. E realmente é triste. Realmente o mais interessante é que eu consegui ressignificar. Existe uma forma de você ressignificar isso através da PNL, que é a programação neurolinguística. Tem um livro aqui, esse, Joseph O'Connor, Manual da Programação Neurolinguística. Aí com esse livro você consegue anotar algo muito importante, que é a ressignificação. Você sabia que tem como ressignificar os seus traumas, os seus medos, enfim, tudo? De repente você sofreu abuso sexual, de repente você sofreu algum trauma, altura, fobia. Você tem como ressignificar isso. E eu tenho muitos bloqueios. E eu tenho que ressignificar isso. Para que eu venha me tornar uma pessoa melhor e assim prosseguindo. Mas isso é etapa por etapa, é desbloqueio por desbloqueio, entende? Eu não sou mais forte que você e nem você é mais forte do que eu. Cada um de nós temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, enfim. E como eu disse, eu abri a minha experiência aqui para você. Eu me expus aqui a você e eu falei o que aconteceu comigo em relação à comunicação, esse bloqueio que eu tive. Você não tem ideia, você não sabe o quanto eu tinha medo e vergonha. Sabe o que é na sua adolescência? É você ser deixado de lado por você mesmo. Foi você que quis. Só que naquela época eu jogava a culpa nas pessoas. Eu era vitimista também. Entende? Além de eu me afastar das pessoas, eu falava que as pessoas é quem estava distanciando de mim. Chegou uma hora da minha vida que eu estava sem amigo nenhum. Na verdade eu tinha, mas quem afastou eles foi eu mesmo. Foi eu mesmo que afastou eles de mim. Tinha época que realmente eu ficava desesperado. Eu olhava para um lado, para o outro, não tinha amigo nenhum. E hoje eu consigo perceber o quanto de amizade que eu criei, que são amizades realmente boas. Deixei de lado também amizades tóxicas. E hoje em dia eu consigo me relacionar, eu consigo escolher boas amizades, eu consigo fazer essa união. Eu consigo estar perto de pessoas que querem crescer, que querem evoluir profissionalmente e pessoalmente. E como que eu vi tudo isso acontecendo na minha vida e os desbloqueios também, por que não ativar esse propósito, essa identidade, descobrindo cada vez mais? De repente você tem várias ideias,
vários sonhos que precisam ser realizados, mas porque não realizou e não colocou aquela ideia em prática, aquele planejamento. Tudo porque as pessoas falaram que você não ia conseguir, que você não pode, que você é um fracassado, que você é um inútil, que você não presta. Mas o que você tem que prestar atenção é que elas falam isso porque elas não querem te ver progredir. Sente inveja, ciúme, são pessoas tóxicas e você tem que se livrar delas. Então a única maneira de você vencer o medo de falar em público, essa vergonha, essa timidez, é você trabalhar esse processo de fazer o que tem que ser feito. É o primeiro processo, fazer o que tem que ser feito, não se importar com as opiniões das pessoas, é realizar o teu sonho. Você sonhou, agora você está realizando. Não tem o porquê você parar de realizar o teu sonho só porque as pessoas falaram mal. Deixe a necessidade de aprovação de lado. Jogue isso pro ralo, pro lixo. Isso não lhe faz bem. Então, você tem que prosseguir para o alvo, o prêmio. Você tem que realizar os teus sonhos. Não importa o que as pessoas digam. Você tem garra e força para continuar à frente, melhorar a sua comunicação. E é por isso que aqui eu separei o melhor método, um novo treinamento de como você perder o medo de falar em público. Eu vou deixar aqui na descrição o link. E com esse link você vai acessar o melhor conteúdo. E eu vou deixar aqui também o meu e-book, 4 tipos de comunicação, de como você deve melhorar aí no seu dia a dia, ok? Vou deixar o e-book gratuito para você abaixar, está aqui na descrição. E esse treinamento é para você se colocar em um nível profissional. E até mesmo se você não quiser se profissionalizar, não importa. O importante é você aprender. Claro que terá certificado, claro que terá oratória, terá as 4 tipos de comunicação na prática, terá o conceito de como você deve se comportar dentro da sua linguagem corporal, de como você pode se interagir melhor na comunicação não verbal, entende? Como que você pode ali convencer as pessoas, a persuasão extrema, como que você pode trabalhar o conteúdo de negociação, de vendas, entende? Em qualquer comunicação que você esteja adiante para fazer naquele sentido em seu trabalho. Então, nesse novo treinamento de como vencer o medo de falar em público, você vai aprender a perder a timidez, a vergonha, fobia social. Realmente você vai aprender a perder esse medo, a perder essa questão de falhar, essa questão que a sua mente coloca para que você tem que fazer tudo certinho e que assim, se não for assim, você não vai para frente. Não, você tem que trabalhar a sua mente. E nesse treinamento você vai trabalhar a sua mente, você vai trabalhar o seu corpo, você vai trabalhar a sua linguagem corporal, a sua linguagem nesse todo sentido de como você pode se comunicar. Hoje a comunicação ela é importante, seja pessoal e profissional. Você pode observar que a maioria das empresas hoje estão fazendo a questão aí de currículo, tudo online, a comunicação tudo online. Então, se você não tiver uma boa comunicação verbal, não verbal, escrita e visual, hoje você precisa desses 4 tipos de comunicação que é fundamental para você crescer. Você quer encurtar o caminho? Você quer realmente perder o medo de falar em público? Você quer perder essa vergonha? Quer perder esse medo de falhar? Então, clique no link abaixo, na descrição, e assim você vai aprender. Pode garantir isso, anota aí. Você vai perder o medo definitivamente de falar em público. Tudo bem? Eu espero então que você tenha entendido. Clique nesse link e realmente muda a sua vida a partir de hoje dentro da comunicação. Tenha em sua capacidade profissional e pessoal uma comunicação efetiva, ok? Eu espero que você tenha gostado então. Compartilhe, se inscreva. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, os meus podcasts para você ir lá e acompanhar de perto os melhores áudios e conteúdo, ok? Meu nome é Ítalo Bugança, tamo junto vivendo uma vida espetacular. E até mais.